Você entrou no cômodo da sua casa e esqueceu o que foi fazer lá. Já procurou o celular e quando viu ele estava na sua mão. Já travou com o nome de uma pessoa que você conhece há anos. E realmente isso assusta. E quase todo mundo, em algum momento, se pergunta: será que eu estou ficando esquecido demais? Será que isso é o começo de Alzheimer? E hoje eu vou te dar uma resposta clara sobre esse tema. Porque existem esquecimentos que são sim absolutamente normais. Existe uma lista de sinais que não são da idade e que merecem sim uma avaliação mais detalhada. E no fim desse vídeo eu vou te dar um teste rápido de 3 perguntas que você pode fazer para você mesmo ou para um familiar. Meu nome é Daniel Escobar, eu sou neurologista, mestre em neurociências pela USP de Ribeirão Preto, e minha missão aqui é trazer conteúdo neurológico baseado nas melhores evidências científicas. É isso que eu trago aqui no meu canal, de um jeito que qualquer pessoa entenda. Se é esse tipo de conteúdo que você procura para você ou para um familiar, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like e me acompanha. Isso ajuda muito demais a minha informação chegar às outras pessoas. Quanto mais gente, mais satisfeita e mais a ciência vai se difundir. Antes de tudo, deixa eu te mostrar o tamanho do nosso problema. Hoje no Brasil, cerca de 1.800.000 pessoas com mais de 60 anos vivem com algum tipo de demência. Só de Alzheimer são por volta de 1.200.000 pessoas e mais ou menos 100.000 casos novos de Alzheimer por ano. A projeção é que esse número triplique até 2050. Mas tem outra estatística que eu quero que você guarde. Muita gente se preocupa com a memória, mas não tem Alzheimer. E ao mesmo tempo, muita gente com sinais de verdade demoram anos para procurar ajuda, porque acha que é coisa só da idade. E os 2 erros custam caro. E é isso que esse vídeo vai tentar resolver. Para entender o seu caso, eu quero que você enxergue sua memória como uma régua, com 3 faixas. A primeira faixa é o envelhecimento normal do cérebro. Assim como o corpo, o cérebro também envelhece. Ficar um pouquinho mais lento para lembrar um nome é uma coisa que pode acontecer. Demorar um pouco para achar uma palavra, isso é esperado. O detalhe aqui é importante. Você esquece, mas depois lembra. E principalmente, isso não atrapalha a sua vida. A segunda faixa é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Aqui, a memória já está pior do que o esperado para a idade. Dá para perceber, a família percebe, mas a pessoa ainda toca a vida sozinha. É uma zona de atenção, porque uma parte dessas pessoas, com o tempo, evolui para a demência. E é exatamente aqui que a gente consegue agir de forma precoce. A terceira faixa é a demência. Aqui, o esquecimento e as funções do cérebro já atrapalham o dia a dia. Isso é a palavra-chave, atrapalham o dia a dia. A pessoa começa a depender dos outros para fazer as coisas que sempre fez. E que vem um ponto importante. Alzheimer é a causa mais comum de demência, mas não é a única. Olha, o que separa as 3 faixas não é a pergunta que você esquece, porque todo mundo esquece. A pergunta certa é: isso está atrapalhando a sua vida ou a sua independência? Guarda essa pergunta, ela é muito importante. Ela é a chave do nosso vídeo todo. Vamos começar pelo que é normal. Porque na maioria das vezes é isso que está acontecendo. Você precisa tranquilizar o paciente. Pode ser normal o esquecimento. Esquecer o nome de alguém e depois lembrar no mesmo dia, não tem problema. De vez em quando, perder uma chave ou perder o óculos e conseguir refazer o caminho que você fez até achar, tudo bem, isso pode acontecer. Entrar no cômodo, esquecer o que ia fazer e você lembrar depois quando volta, ok. Errar de vez em quando uma data, um compromisso, mas você percebe sozinho aquele erro e constrói uma forma de resolver aquele erro. Demorar um pouquinho mais para achar uma palavra que estava na ponta da língua, tudo bem. Repara nesse padrão. Nesses casos, a informação está lá. Só demorou um pouco para chegar. E nada disso tira sua autonomia e seu cérebro funcionando dentro do esperado para a idade. Agora, os sinais que não são da idade, você não precisa ter todos, mas tem que ter muita atenção. Você conhece vários deles de forma repetida, em você ou em um familiar. Aí você precisa de ter atenção. Vou dar alguns exemplos, vou traduzir para você no dia a dia. Um esquecimento que atrapalha a vida. Esquecer informações recentes e importantes, perguntar a mesma coisa várias vezes, passar a depender bilhetes e do celular para fazer coisas que antes você fazia de cabeça. Opa, tem alguma coisa errada. 2. Dificuldade para planejar ou resolver problema. Não conseguir mais seguir uma receita que você sempre fez de forma simples. Se atrapalhar com as contas do mês que sempre soube organizar com facilidade. Aqui você tem que ter atenção. 6. Problemas novos com as palavras. Parar no meio de uma frase, trocar o nome de objetos comuns, tipo aquela coisa de mexer a comida, esquecer o nome da colher, né, por exemplo. 7. Guardar coisas em lugares errados e não conseguir refazer o caminho. E às vezes falar que os outros guardaram e você não sabe por quê. Acusar as pessoas. 8. O julgamento prejudicado. Isso é muito comum.
cair em golpes, dar dinheiro demais, descuidar da higiene, da aparência, coisas que não faziam antes. 9. Afastar-se do convívio, do trabalho, dos hobbies que você sempre gostou ou do seu familiar. 10. Mudanças do humor e da personalidade. Ficar desconfiado, ansioso, irritado demais com aquilo que não tem necessidade, ficar muito apagado, apático. Nada disso importa, principalmente com as coisas fora de casa. Olha, rápido, pensa aqui comigo. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um like aqui nesse vídeo. Essa informação é muito importante, isso vai ajudar para chegar em mais pessoas e eu preciso da sua ajuda. Agora, a parte que mais surpreende e o que é motivo número 1 para você não ficar só pesquisando no Google se está tudo normal. Existe uma coisa do esquecimento que não é Alzheimer e que melhora quando a gente trata. E é isso que eu vejo no consultório toda semana. Aliás, não é uma coisa só não, são várias. A primeira delas é a deficiência de vitamina B12, que ela é comum depois dos 60 anos de idade. E principalmente quem toma alguns remédios, principalmente aqueles remédios que protegem o estômago. Quem bebe demais também tem esse risco. E repondo, ela melhora. Isso é importante. A segunda é quando a tireoide está funcionando devagar. O hipotireoidismo deixa o cérebro lento, esquecido, apagado. É sempre fundamental investigar. A terceira, eu vejo quase todos os dias, é a depressão. Principalmente no idoso, que muitas vezes não aparece como tristeza, e sim como um apagão de memória, uma falta de concentração. Tratou a depressão, a memória volta. A quarta é quando o sono está ruim, a apneia do sono. Quem não dorme direito não fixa a memória. Roncar e parar de respirar à noite, ao longo dos anos, machuca a sua memória. A quinta são os remédios. Alguns calmantes, remédios para dormir, antialérgicos, principalmente os remédios para dormir, os indutores dos sonos, os benzodiazepínicos. Esses são um verdadeiro problema. Por isso, quando alguém chega no consultório preocupado com a memória, a gente tem que fazer uma verdadeira caça, tentar entender o que está acontecendo, tem que colher uma história completa. Não é só uma fotografia, é um filme da vida da pessoa. A gente precisa juntar todas as peças do quebra-cabeça e sim pedir os exames corretos. Tem uma notícia muito interessante que eu gosto sempre de falar. Em 2024, a Lancet mostrou uma das maiores evidências do tratamento de demência, da prevenção de demências. Ela mostrou que 45% dos casos de demência podem ser evitados ou postergados tratando 14 coisas evitáveis. Perda de audição, colesterol, déficit visual, controle da pressão, da glicemia, déficit educacional, tudo, exercício físico, não fumar, não consumir muita quantidade do álcool. Isso é muito importante. É uma forma de você prevenir que você desenvolva um quadro demencial. Cuidar da audição usando apenas aparelhos auditivos quando precisa e da visão são dois fatores que são muito subestimados e são fundamentais. Manter o cérebro ativo, estudando a vida inteira, manter sua vida social, o isolamento social é um fator de risco muito importante para os quadros demenciais. É por isso que é fundamental você entender os quadros de demência como um estilo de vida que você pode criar e evitar que eles ocorram. A demência ela ocorre anos, 20, 30 anos de começar os sintomas. E a melhor forma de prevenir é construindo um estilo de vida saudável, com boa alimentação, a dieta do Mediterrâneo, frutas, verduras, legumes, peixe, azeite, pouca carne vermelha, exercício físico, fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, sono de boa qualidade, evitar iatrogenias, são aquelas medicações para dormir, né? Por exemplo, medicações que fazem mal, que são indutoras do sono, que a gente sabe que estão associadas a problemas de saúde. Investigar e tratar os fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, glicemia elevada, diabetes, tudo isso muda a forma como você vai, o seu risco de desenvolver demência. E a mensagem principal que eu quero passar aqui nesse vídeo é que para você diferenciar um esquecimento normal de um quadro de demência, o principal ponto que você tem que se perguntar se é você que está tendo o caso ou tentar entender no seu familiar é aquilo está trazendo prejuízo no seu dia a dia, não é está trazendo alguma forma de ser incapaz de fazer as atividades que fazia antes, você está tendo prejuízo por conta desse esquecimento. Se a resposta dessa pergunta for sim, você deve sim procurar um acompanhamento com um neurologista para poder entender melhor. Lembra do que eu falei? Quase 45%, mais de 45% dos casos de demência podem ser evitados ou preveníveis com o estilo de vida e com 14 fatores que nós podemos modificar. Se você achou esse conteúdo interessante, eu peço que você deixe o like aqui no canal, acompanha, se inscreve e, por favor, divulga esse vídeo. Quanto mais gente ele alcançar, quanto mais pessoas a gente alcançar, mais nós vamos estar ajudando para prevenir essa que é uma das principais causas de incapacidade na população idosa no Brasil e no mundo.
Obrigado e até a próxima.